Agora vamos para a palavra. 1 Reis, capítulo 18, versículo do 30 ao 39. Nós demos o título a essa mensagem: Há um Deus sobre esta nação, amém? Você crê nisso? Antes de começar a ler a palavra, eu queria falar uma coisa para vocês aqui, que um dos maiores problemas do reino de Israel era que Israel queria viver o mais ou menos com Deus. Israel não queria ter Deus na sua totalidade. Deus querendo separar Israel do meio das outras nações para cumprir o propósito e chamado de Deus sobre a vida de Israel. Israel queria viver mais ou menos. E é o que acontece com muitos cristãos hoje em dia. Aceita Jesus, quer as bênçãos de Deus, mas não quer viver a totalidade daquilo que Deus apresenta conforme as suas escrituras. Eu só vou na igreja quando eu quero, eu só leio a Bíblia quando eu quero, eu só oro quando eu quero, eu só busco a Deus quando eu quero, e está tudo errado. Você precisa compreender que você tem uma missão, você tem um destino, e você tem um Deus sobre a sua vida, amém? Então vamos para a palavra. Nós vamos compreender isso nessa manhã. 1 Reis, capítulo 18, a partir do verso 30, diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas, tomou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, a qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. Então armou a lenha e dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Faze-o a segunda vez. E o fizeram. Disse mais: Faze-o a terceira vez. E o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego. No devido tempo, para se apresentar oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou o teu servo, e que, segundo a tua palavra, fizestes todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e lambeu a água que estava no rego. E o que vendo todo o povo, caiu com o rosto em terra, e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Amém. Como eu dizia, o povo de Israel queria viver uma vida de mais ou menos com Deus. Deus tinha chamado a nação de Israel para ser exemplo para o mundo, e o que nunca aconteceu. Aliás, era para ser um exemplo positivo, a nação que era separada por Deus, para que pudesse futuramente vir o Messias. Não que Deus ia deixar de cumprir o seu plano, se Israel cumprisse a sua parte ou não, porque estava destinado já, Deus já tinha predestinado, escrito na história, que o Messias viria da nação de Israel. E aqui nós vemos um cenário totalmente caótico para a nação de Israel. Para quem não conhece a história, vai entender que Elias simplesmente estava entrando lá e fazendo um sacrifício para Deus contra os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azares. E dentro daquele contexto, Israel estava dividido. Salomão tinha lá atrás se corrompido.
se corrompido e agora deixado o reino de Deus se dividir. E Salomão começa a fazer várias alianças com os reinos que estavam ao seu redor, no qual Deus já tinha falado que não eram para fazer alianças. E Salomão começa a fazer um monte de aliança. E agora ele entrega um reino para o seu filho Roboão, todo dividido. Ninguém queria mais saber de Deus. Ninguém queria mais se curvar apenas ao Deus de Israel. Tinha entrado um monte de coisa agora na nação de Israel. A nação de Israel agora estava cheia de aliança, estava cheia de sacrifícios, cheia de pensamentos e de atitudes que desagradavam a Deus. Agora Roboão herda de Salomão o reino dividido. Reino do norte, quem toma o reino do norte é Jeroboão, com a capital Samaria. E agora o reino do sul se chama Judá, não mais Israel, com a capital em Jerusalém. E se o reino de Judá era um reino que vivia corrompido, que tinha Deus, que tinha alguns reis que estavam bem e outros reis que faziam a vontade do Senhor, o reino de Israel nunca passou um rei que fizesse a vontade de Deus. O reino do norte era um reino totalmente distante de Deus, e agora a sua capital era Samaria. E se tinha rei ruim em Israel, de todos os reis que eram ruins, Acabe era o pior deles, ou seja, para ser ruim tinha que melhorar muito. E a Bíblia diz ainda que para piorar o cenário, ele ainda se casa com Jezabel. Ou seja, Deus não só atribui a maldade ao coração de Acabe, mas diz assim, olha, ele não fazia muita maldade não. E para piorar a situação, ele ainda casa com essa mulher. Aqui nós temos uma lição sobre isso, mas eu não quero falar sobre isso. E para piorar a situação, ele casa com Jezabel. Jezabel devota a Baal. Você procurar na história, eu não quero me aprofundar sobre Baal, porque eu quero falar sobre outra coisa, mas procura lá, na pesquisada de quem é Baal. Totalmente devota a Baal, os 450 profetas de Baal. O povo de Israel agora tinha perdido a sua identidade de povo de Deus. Eles agora não procuravam mais ao Deus de Israel. Eles não procuravam se curvar, eles tinham abandonado a sua fé em Deus. Acabou, tinham lançado fora. O Deus de Israel não servia mais para Israel. Não. E aqui uma coisa que eu quero começar a falar com você, é que Deus ele ainda reina, apesar da rejeição de Israel. Aí você me pergunta, como que um governo tirano, como Deus podia estar ditando as regras, mediante um governo tirano de Acabe? Aí eu te respondo. Todas as manhãs, o sol se levantava de manhã. Todos os dias, o sol se colocava, se punha, para que a noite começasse a se erguer. Existia tempos determinados para a chuva em Israel. Quem estava controlando toda a terra, quem governava de maneira ampla, de maneira geral e de maneira ordinária, tudo o que acontecia sobre Israel, era Deus. Porque se ele não quisesse que o sol se levantasse, o sol não se levantava. Se ele não quisesse que o sol se pôsse, ele não iria se pôr. Daí eu pergunto para você, quem será que estava no governo de Israel? Será que realmente era Acabe? Ou será que porque existia um Deus de Israel, ainda existia Israel? Você acha que você existe porque você controla a sua vida? Não. Você existe porque ainda Deus deixa você respirar o ar que Ele te dá. Você existe porque Ele ainda permite que o seu coração bata. Você existe porque Ele ainda permite que o seu cérebro mande comando para a sua boca, para que você consiga mastigar e engolir. Isso parece ser muito básico para você, e parece que é você que controla isso, mas não é. Não é.
E você quer ver isso? Basta você ir no hospital. Você já viu alguém aqui que teve derrame? Conhece alguém? O que acontece com essa pessoa? Ela perde o comando. Ela não comanda mais nada. Tem um lado do corpo que ela não consegue mais comandar. Eu vivi isso na pele com meu pai. Perdeu todo o comando. E eu olhava para o meu pai e eu falava, como assim? Sabe, uma coisa tão pequena, tão insignificante dentro do nosso corpo pode tirar tanto poder da gente. Isso mostra o quanto que a gente é pó. Isso demonstra o quanto a nossa autoridade ela é limitada. Isso mostra o quanto que a gente às vezes se acha que a gente é tão grande e Deus vem e mostra para a gente, olha, vocês não são nada. E foi o que aconteceu no contexto daquela época. Acabe se achava demais. O ego de Acabe estava inflado. E Deus manda um recado através de Elias para Acabe. Deus usa Elias, chega em Acabe e fala, olha Acabe, não foi eu que te tornei rei em Israel. Por que você não consegue cumprir aquilo que eu mando fazer? Você rejeita totalmente a minha palavra, Acabe. E para você saber que é Deus que está falando, não vai chover em Israel, segundo a palavra que Deus me deu. A partir daquele momento, se Israel estava vivendo uma tragédia, agora está vivendo um caos, porque não chove, nem comer consegue mais. Escute só, você pode até plantar, mas quem manda a chuva é Deus. Escute só, existem coisas que você até vai poder fazer, mas o controle total não está na sua mão. E é necessário que você compreenda isso, e que você entenda, que independente do resultado, como foi falado aqui hoje, das eleições, tem um Deus sentado no trono, governando o universo, governando a terra, e governando São Bernardo do Campo e o Taboão. Existe um Deus que governa essa terra, e Ele não perde o controle de nada. O reino de Israel foi dividido, mas aqui você vai começar a entender que só chegou chuva quando Deus quis que chegasse. Deus cerrou o céu e não caía mais chuva. Em 1 Reis 17:1, então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, não haverá senão segundo a minha palavra. Israel agora começa a viver uma seca. Acabe começa a ficar desesperado, puxando os cabelos e dizendo, e agora? Cadê Baal para mandar chuva? Não tem Baal mais para mandar chuva. Cadê fulano para me dar comida? Não tem fulano mais para me dar comida. E é dentro desse cenário aqui que Elias se encontra com a viúva de Sarepta, que ia preparar comida para ela e para o filho depois morrer. Aí você entende lá que depois, é nesse contexto aqui, ele entra lá, chega para a mulher e fala assim, olha, prepara a comida primeiro para mim, porque não vai faltar farinha na panela, nem azeite na botija. Não vai faltar. É nesse contexto aqui. E como eu havia falado, Israel estava dividido. Mas Deus fazia questão ainda de ser o Deus de Israel. Coisa maluca isso. O que a gente faz quando a gente é reprovado? O que é que você faz? O que você faz? Você vai embora. Não é? É a primeira reação. Inclusive é um defeito que eu tenho. A gente estava numa reunião de PG, eu falei assim, olha, eu não sou de insistir muito, porque eu levo muito ao pé da letra aquela palavra que Jesus falou, que diz assim, não é por muito falar que você vai ser ou... Eu levo ao pé da letra. Eu falo uma, eu falo duas, eu falo três, não ouviu, eu falo, é o seguinte, eu já te instruí, falei, direcionei,
Agora você faz se você quiser. Eu levo muito ao pé da letra isso. E eu estava falando isso no PG. Eu falei, gente, eu não sou de insistir nas coisas. Quando a pessoa quer Deus, ela quer e acabou. Quando a pessoa quer ler a Bíblia, ela quer ler e acabou. Mas deixa eu te falar uma coisa, na maioria das vezes você não vai querer não, viu? Você não vai querer. Se você está aqui hoje, não foi porque você foi atrás de Deus. Fala a verdade. Foi você que foi atrás dele? Você realmente sentiu a necessidade quando você estava no auge lá, ganhando bem, saúde bem, tudo bem, né? Parecia que tudo estava no seu controle, até chegar uma enfermidade, quebra financeira, né? Quebra emocional. Aí você falou, rapaz, eu preciso de um refúgio, eu preciso de alguém. Aí você lembrou, eita, tem Deus, será que Ele vai me curar? Aí foi que você veio atrás de Deus. Na verdade era o Espírito Santo convencendo você e falando assim, olha, você precisa de mim. Você não vive sozinho. Você tirou a tomada da vida. Você vai morrer sem mim. Conecta de novo em mim, porque você não vai conseguir chegar aqui sem eu, sem a minha pessoa, sem a minha permissão. Você não vai conseguir chegar. E se você está aqui nessa manhã hoje, talvez você tenha entrado frustrado dentro desse lugar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Deus ainda continua no trono dizendo assim, ó, eu ainda faço questão de ser o seu Deus. Eu ainda faço questão de ser o Deus do Brasil. Eu ainda faço questão de ser Deus de Israel. Essa história se passava em Samaria, como eu dizia. E Elias se encontra com os profetas de Baal, como eu falei, e faz o sacrifício. Escuta só, e ele diz assim, ó, quando ele chega para os 450 profetas de Baal, está lá os 400 e os 400 profetas de Azera, e ele reúne lá todo mundo, ou seja, 850 profetas contra um homem, e eles se reúnem lá, ele faz um desafio, fala assim, olha, faz o seguinte, vamos subir para o monte, vamos preparar um altar, e o Deus que responder com fogo, esse é Deus. Esse é Deus. E Elias vai, chama todo mundo, e fala assim, olha, pega os 2 novilhos lá, vocês preparam o altar de vocês, vocês colocam lá, e vocês clamam a Baal, e pede que Baal responda a vocês. E eles começam, desde a primeira hora do dia até o meio-dia, eles começam, preparam o altar e se flagelam, e pede Baal nos responde, Baal não responde, Baal não responde, e nada de Baal responder, e depois Elias chega, prepara o altar do Senhor, escute só, para receber Deus, primeiro você precisa fazer o quê? Arrumar o altar. Quando a gente não arruma o altar, sabe o que a gente está dizendo para Deus? Deus, eu vim aqui para te oferecer qualquer coisa. É isso que a gente fala para Deus. Tem uma coisa que eu não entendo de algumas pessoas, é que elas querem oferecer para Deus aquilo que elas entendem que é bom, e não aquilo que Deus fala para ela oferecer. Deus chega uma vez para Israel e fala assim, olha, esse povo não entendeu, esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Fala para eles que eu não quero sacrifício, eu quero obediência. Não, fala para eles que eu não quero que eles entrem no templo 7 horas da manhã e fiquem até 12 horas da noite, jejuando, se flagelando e dizendo, ó Deus, eu estou aqui, eu sou santo. Não. Fala para eles que eu quero só que eles me obedeçam, que eles confiem na minha palavra, que eles confiem no meu caráter. E a fé é isso, é confiar no caráter de Deus, porque você não vê Ele. Como é difícil você confiar em alguém que você não vê.
e você confia no caráter de Deus. E se Israel não tinha compreendido isso, porque desde o tempo que ela sai do Egito para entrar na terra de Canaã, ela murmura o tempo inteiro, ela reclama, chega na frente do mar, ela reclama, Deus abre o mar, chega no meio do deserto, ela reclama de comida, Deus manda água, Deus supre todos as necessidades do povo, mas eles não compreendem, eles preferem reclamar. E tem um cenário que é maravilhoso para o murmurador. Você sabe qual que é o cenário? Ele reclama em todos os cenários, mas o pior cenário para o murmurador é ele reclamar de barriga cheia. Você já conhece alguém que reclama de barriga cheia? A pessoa está tão bem que ela arruma um motivo para reclamar. Ela come 3 vezes no dia. Mas, caramba, o fulano lá faz um lanchinho depois do almoço. Eu não faço um lanchinho depois do almoço. O Deus dele é melhor que o meu, só porque eu não faço um lanche depois do almoço. Elias prepara o altar de Deus, arruma o altar, invoca Deus e clama, e diz, chega para perto de mim aqui. Preparou o altar, colocou um novilho, colocou água, separou tudo, colocou a lenha e clamou uma vez só. E disse ao Senhor: mostra para esse povo, Deus, que há Deus em Israel. Eu não quero que o Senhor mostre quem eu sou, eu só quero que o Senhor mostre quem é o Deus de Israel. E Deus, como Ele faz questão de mostrar, eu ainda sou Deus de Israel, mesmo eles me rejeitando, eu ainda sou Deus por causa da aliança que eu fiz com Abraão, com Isaac e com Israel. Na mesma hora, Deus manda fogo, consome o altar. O que eu entendo com essa passagem? Alguém precisa se posicionar. Alguém precisa se posicionar. É muito fácil eu falar que sou cristão e viver me escondendo. Ou você é ou você não é. Se tem uma coisa que não existe no reino de Deus, é o mais ou menos. Ou você faz ou você não faz. Ou você é cristão ou você não é. Ou você entrega literalmente a sua vida para Deus, ou você não entrega. Ou você defende a Bíblia por inteiro, ou você não defende. E é como é difícil hoje. Elias se posicionou. E o que é uma pessoa se posicionar? Colocar a cara para bater. Não. Deus não é assim não. Não, mas olha aí, em nome de Deus. Falaram que fizeram em nome de Deus, mas Deus não é assim não. Deus não é assim, Deus não faz assim, Deus não age dessa forma. Mas fala. Não. Eu posso até concordar com algumas coisas, mas com tudo, eu não concordo não. Foi o que Elias fez, se posicionou em meio a um cenário caótico, crítico, e diante de pessoas, estava todo mundo ali contra ele, detalhe, estava todo mundo contra ele, olha o cenário, todo mundo contra Elias, todo mundo, estava no cenário caótico lá, todo mundo contra Elias, e ele se posicionou, e mostrou ao povo quem era o Deus de Israel. Você precisa se posicionar. Você quer ver uma coisa que me deixa desesperado? São pessoas chegarem na rede social e começar a falar de Deus como se conhecesse. Nunca leu a Bíblia. Quantas das vezes eu começo um debate sobre Jesus e o cara fala, eu nunca li a Bíblia, mas está escrito lá que tinha carruagem de fogo descendo, né? Tem vida em outro planeta. Eu falo, Jesus. De onde você tirou isso daí? Não, mas olha, o Deus que eu conheço é um Deus de amor. Quer falar sobre amor, menino? Vamos começar sobre amor. O que você entende sobre amor? Você sabia que o amor carrega justiça?
As leis que Deus colocava para Israel era para punir, para que eles não fizessem o que Deus não queria que eles fizessem. Por isso que ele fala assim, me obedeça, que vocês vão prosperar. Se vocês não me obedecerem, vem juízo sobre vocês. A lei lá em Deuteronômio, quando Deus apresenta a lei ao povo de Israel, Deus está falando assim, olha, você não mata, porque se você matar, você pode morrer, porque a vida do outro, só quem pode dar e tirar sou eu, porque eu sou o dono da vida, você não é o dono da vida. Então, se você tirar a vida de alguém, você está colocando a sua vida em risco. Por quê? Porque você está dando autoridade para outra pessoa vir tirar a sua vida também. Se posicionar hoje em dia, deixa eu te falar uma coisa aqui. Muitas pessoas acham que, olha, por muito tempo isso foi ministrado dentro das igrejas, eu acredito que isso esteja acabando, graças a Deus. Graças a Deus. Política e religião não se discute. Primeiro, você vive aonde? Quem determina os governantes do seu país? Quem determina os governantes do seu estado? Quem é? É você. É você. Quem vai votar é você. Quem escolhe é você. Quem escolhe defender a Bíblia ou não é você. É você que escolhe. Não é Deus. Deus não vai descer do céu e vai lá na urna decidir em quem você vai votar. Mas você, se você conhecer isso daqui, conhecer essa palavra, se você se direcionar por ela, o seu coração vai estar em paz em quem você vai votar. O grande problema das pessoas hoje é que elas querem chegar lá e simplesmente, não quero saber, não quero discutir isso aí não, minha cabeça é assim. Você não é Gabriela? Você não é Gabriela? Nem eu sou. Então você precisa estar aberto às mudanças que o Senhor vai proporcionar em você, e na maioria das vezes a palavra vai confrontar a sua vida, a palavra vai tirar você da sua zona de conforto, a palavra vai tirar de você aquilo que você mais às vezes despreza, que deixa o seu ego inflado, que você fala, uau, como eu sou bom nisso, como eu sou bom naquilo, e Deus vai jogar você para baixo, e vai dizer assim, sem mim, nada vocês podem fazer. Aleluia. Preste atenção numa coisa, se posicionar é o nosso dever como cristão. Escute, lá em Roma, depois que Jesus é assunto ao céu, a igreja, os irmãos da igreja, da igreja primitiva, começaram a ser perseguidos. Por quê? Por causa do posicionamento, porque o reino de Deus vai incomodar essa terra. Ninguém está dizendo aqui para você brigar com ninguém, não é isso, é se posicionar. Não faço, não concordo, é opção sua, mas eu não concordo, pronto, simples assim. Tem irmãos na China, tem irmãos na Coreia do Norte sofrendo por causa do posicionamento em Cristo, tem irmãos morrendo na Nigéria por causa do posicionamento em Cristo. A posição de Elias aqui, você percebe que ele poderia morrer, a não ser que Deus tivesse mandado, ou tivesse com ele, se ele tivesse a plena convicção de que Deus tinha mandado ele. E eu vejo pessoas que hoje em dia não querem mais se posicionar para defender a causa de Cristo, não querem mais, e você precisa compreender a quem você serve, porque não dá para servir a dois senhores, ou você serve um ou você serve a outro, porque se você quiser servir a Deus é na totalidade. Escute só, as suas vontades morrem, acabou Cícero, não existe mais, é a vontade de Deus, não é mais a sua vontade. Você quer ver uma coisa que Deus me ensinou bastante há esses tempos atrás, e eu tive até conversando com uma pessoa durante esses dias, e ela falou assim, olha, é muito difícil você criar filhos hoje em dia. Eu falei, concordo. A gente era da igreja, e a gente saiu da igreja, porque a gente estava na igreja, e de repente alguém ia lá, e machucava você, e te decepcionava,
e fazia isso, fazia aquilo, e eu saía da igreja. Aí ele falou, hoje a gente está aqui, a gente não consegue mais ir para a igreja, os meus filhos cantavam, não cantam mais, agora eles não querem mais ir para a igreja, não querem saber de estar na igreja. Aí eu cheguei nessa pessoa e falei o seguinte, quem assumiu as consequências hoje? Quem está pagando por uma volatilidade emocional hoje é a sua casa, a sua família. Deus não se move pelo que Ele sente, Ele se move pelo princípio. Se Deus falou para você que Ele te ama e ponto. Mas Ele concorda com aquilo de errado que eu faço? Não, uma coisa é você amar, outra coisa é você ser capacho. É diferente. Quando Deus fala que Ele te ama, é porque Ele é amor. Mas Deus, eu costumo dizer que quando Deus derrama amor em você, Ele derrama todo o caráter dEle em você. De que maneira? Você pega a laranja, como se faz uma vitamina? Você pega a laranja, põe lá. Eu não sei se vocês já tomaram vitamina com laranja. Você pega a laranja, coloca lá. Você pega a banana, coloca lá. Você pega o abacate, coloca lá. Pega o mamão, coloca lá. Você pega o leite, coloca lá. Aí você bate. Aí eu falo para você agora, me dá abacate, você vai conseguir? É Deus. Não dá para separar. Quando Deus é amor, é justiça, é longânimo, é supremo, é Senhor. Ele é tudo o que Ele é e consiste em ser o que Ele é. Por isso que o reino do céu não existe mutabilidade. Deus é imutável, Deus não muda, porque Ele é que Ele é. Não dá para separar, não dá para entregar para você só amor. Não, Ele vai entregar justiça, Ele vai entregar correção, Ele vai entregar tudo. Por quê? Porque Ele te ama. Porque Ele te ama. Então, em nome de Jesus, estamos caminhando para o final. Elias se posicionou, se posicione. Eu me lembro que há tempos atrás, quando a população ela vem mudando, né? As pessoas ela vêm mudando, e a gente sempre fala que a gente precisa mudar para melhor, mas as pessoas mudam para pior. As pessoas dizem assim, mas o povo está brigando aí por política, não sei o quê. Eu falei, não, é mais um motivo, é só mais um motivo. Esses dias, acho que foi o torcedor do Cruzeiro e Corinthians, eu não lembro quem foi agora, marcaram de se encontrar para brigar. Era política? Esses dias eu vi uma cena que o rapaz entrou dentro da academia, estava treinando lá. Quando chegou lá, o rapaz chegou para ele assim e falou, vamos dividir o aparelho aí. E ele falou assim, não vou dividir não, brigaram. Era política? O problema está em quem? O problema está no ser humano. A gente nem consegue conversar mais. A gente nem consegue dialogar mais. A gente nem consegue mais compreender o que o outro lado está pensando. Porque todas as vezes que Jesus, era assim, justamente assim que os fariseus faziam na época, não entendia o que Jesus estava fazendo, porque Jesus ia entender o outro lado. Jesus sempre olhava para entender o outro lado, sem deixar os princípios do reino dos céus de lado. E eu quero dizer, para terminar, que Deus sempre vai cuidar dos seus. Depois que acontece o sacrifício, depois que Deus responde com fogo o sacrifício de Elias, Ele mata todos os profetas de Baal, extermina com tudo lá, com todo o contexto lá que oferecia para Baal, e chega no ouvido de quem? Aí a chuva chega. Depois dali Elias sai, manda Eliseu, olha, vai lá Eliseu, sobe no monte lá e dá uma olhada se está vindo alguma nuvem. Aí Eliseu vai lá, sobe e fala, olha, 7 vezes Eliseu vai e volta. Na 7ª Eliseu volta e fala, e aí, viu alguma coisa lá? Eliseu fala, olha, eu vi
uma nuvenzinha lá do tamanho da mão de um homem. Aí ele fala e diz assim: olha, vai, corre para Acabe e avisa que vai chover. Vai lá e avisa que vai chover. De repente o céu se enegreceu e tome chuva, tome chuva, tome chuva, tome chuva, tome chuva. Deixa eu te falar uma coisa, a chuva veio porque Deus declarou que a chuva viria. Há um Deus sobre essa nação, há um Deus sobre a sua vida, há um Deus sobre Israel, e Ele não perdeu o controle. E deixa eu te falar uma coisa, Deus sempre cuida dos seus. Deus sempre cuida. Deus sempre cuida. Enquanto Elias, essa história chega aos ouvidos de Jezabel, e Jezabel fala para Elias: olha, se até amanhã eu não fazer conforme você fez com os meus profetas, que eu morra. Elias, se acontece o quê? Foge. O que eu entendo? Elias se revelou. Revelou. Porque quando ele estava lá no monte, oferecendo um altar para Deus, quem estava sobre ele? Quem? Era o Espírito de Deus que estava sobre ele. Encheu o homem de autoridade para que ele pudesse oferecer o sacrifício. Depois que ele entendeu: eita, eu sou humano, deixa eu ir embora. Correu, foi se esconder. Aí ele, depois que Deus se apresenta para ele na caverna, ele diz: olha, Deus, mataram todo mundo, só sobrou eu para contar e defender o teu nome. Deus fala: oh, Elias, Arabá, Selabanaba, Suri. Oh, Elias, tem 7.000, ainda tem 7.000 que não se curvaram perante Baal e nem beijaram a sua face. Você não está sozinho. Você não está sozinho. Em nome de Jesus, você não está sozinho. Você entendeu isso? Você não está sozinho. Se posicione. Quem está comigo aqui? Quem está comigo aqui, se posicione. Se posicione, porque você não está sozinho. Amém? Pode cantar. Começa a cantar em nome de Jesus. Acima dos reis desse mundo, acima dos governantes, acima das autoridades eclesiásticas, acima dos problemas, acima das dores, das doenças, acima de qualquer principado, acima de qualquer potestade, existe um rei sentado num alto e sublime trono e dizendo: eu sou o Deus e ninguém tira esse título de mim. Aleluia! Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Levante a sua mão e declare. Tu és. Isso é uma oração. Essa oração ao Senhor. Deste mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão. Declare, se posicione, declare. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer.
Eu creio, aleluia. Eu creio em nome de Jesus. Tu és o rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és o Senhor, Deus. Tu és a luz deste mundo. Israel é do Senhor. Dança para os perdidos. Tu és São a Bernardo é paz do que Senhor. cansados. Essa igreja é do Senhor. O Brasil, essa nação é do Senhor. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém é como o nosso Deus. Cante. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer aqui. Creia, meu irmão, creia, meu irmão. Creia, 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 em nome de Jesus. Independente das circunstâncias, em Romanos 12:2, ele fala: não vos conformeis com as coisas deste mundo, não se amoldem às coisas deste mundo, para que nós possamos aí experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém, declara, igreja. Ninguém é como o seu Deus. Ninguém. Declare mais uma vez. Ninguém. Declare até o seu espírito, até a sua alma, até o seu coração declarar: ninguém. Ninguém. Dá pra ser mais forte. Ninguém, ninguém, ninguém. Ninguém, 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 ninguém. Ninguém, ninguém. Nem presidente, nem diretoria, nem chefia é maior que o nosso Deus. Ninguém, 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 ninguém. Grandes coisas estão por vir. Ninguém, ninguém, ninguém. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir. Levante sua mão e declare nessa cidade. Declare. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas. Grandes coisas estão por vir. Agora olha aí para o seu irmão e declare na vida dele, em nome de Jesus. Declare aí, vira aí para o seu irmão em nome de Jesus. Declare aí na vida dele, em nome de Jesus.